Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então no assunto pincéis. Se vocês me acompanham, vocês viram que eu fiz um vídeo onde eu expliquei como a gente faz para escolher um pincel. E eu mostrei para vocês um pincel top, um pincel que é super escolhido por especialistas, e também mostrei uma opção super em conta, mas que faz a função muito bem. Só que aí a dúvida que surge é, legal, investi num pincel, comprei um pincel com as qualidades que eu preciso para trabalhar com resina composta, mas não sei mais o que eu tenho que fazer para cuidar desse pincel. Como é que eu vou higienizar esse pincel? Como é que eu vou cuidar da biossegurança desse pincel? E coisas que eu devo e não devo fazer com esse pincel enquanto eu estiver utilizando eles. Então foi pensando nisso que eu fiz esse vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês como cuidar para esse pincel não endurecer depois do uso, como cuidar com a biossegurança desse pincel, como que vocês vão fazer essa higienização entre pacientes, e também vou mostrar pra vocês o que a gente não deve fazer com o pincel e que muita gente faz, que pode acabar prejudicando a restauração de vocês. Então não adianta nada usar um pincel, conseguir uma forma super legal e depois esse pincel trazer um prejuízo se utilizado da forma incorreta. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos ver quais são essas dicas. Sempre que vocês forem trabalhar com um pincel para fazer uma restauração de resina composta, além do pincel, vocês precisam ter à mão mais duas coisinhas: gaze e álcool. E essa opção aqui do álcool é uma ideia que eu tive quando eu fui fazer a unha na manicure. E eles usam esses potinhos aqui que, quando a gente aperta aqui em cima, eles dispensam o líquido que dá dentro. Então vocês podem colocar o álcool num recipiente como esse e vai fazer com que, se ele estiver em cima da mesa de trabalho de vocês, a hora que vocês quiserem dispensar o álcool, vocês não precisam tocar no pote, vocês simplesmente tocam na gaze, apertam algumas vezes e a gaze vai ficar umedecida pelo álcool sem vocês contaminarem o potinho com a luva. Então é uma forma mais higiênica da gente ter esse potinho sempre à mão, de ter o álcool sempre ali, porque o álcool resseca durante o procedimento. Então vocês têm que ter uma forma de ir mantendo umedecido, assim o álcool não vai evaporar, vai ficar aqui dentro e vocês não vão tocar, vocês vão tocar só na gaze para dispensar. Então eu achei uma ideia legal e resolvi compartilhar com vocês. E aí essa gaze umedecida com álcool, vocês vão pegar entre os encrementos. Quando vocês sentirem que o pincel está começando a ficar muito impregnado com a resina, vocês vão fazer a limpeza da ponta do pincel, das cerdas do pincel, com uma gaze umedecida com álcool. Então higieniza bem, esfrega bem na gaze e depois pega uma gaze seca e faz a secagem dessas cerdas. Não leva a cerda toda impregnada de álcool, porque também vai acabar acrescentando álcool na restauração de vocês, que vocês não querem. Mas como o álcool evapora bem rápido, se vocês secarem um pouquinho numa gaze seca e depois já levarem para a restauração de vocês, não vai ter nenhum problema. Então não esqueçam, para trabalhar com pincel, eu preciso gaze e preciso álcool à mão na minha mesa de trabalho para conseguir fazer esse trabalho de forma efetiva. Pessoal, a segunda dica que eu quero passar pra vocês é do que a gente não deve fazer quando tá trabalhando com um pincel, que é, se a gente sentir que o pincel tá grudando na resina e que a resina tá um pouco endurecida, parece que a gente não tá conseguindo tirar dela a forma que a gente quer, a tentação é, vou molhar o pincel com alguma coisa, e geralmente o que a gente usa é adesivo. Não usem adesivo no pincel. Apesar de parecer uma boa ideia, vocês podem ver até a gente fazendo isso, o adesivo ele contém um componente chamado EMA, que é um monômero que vai acabar com o tempo descolorindo a resina. Então vocês vão fazer todo um esforço para ter uma forma linda na restauração de vocês, mas o paciente vai voltar com a resina manchada. Então não usem adesivo. Existem produtos específicos para fazer essa umectação do pincel durante a restauração. Esses produtos não contêm EMA, então eles não vão manchar a restauração de vocês. São resinas muito fluidas, que vão ajudar a dá essa sensação de que o pincel tá deslizando mais facilmente. Eu vou colocar na descrição de vocês 3 opções de 3 marcas diferentes que nós temos desse tipo de resina. O que vocês vão fazer quando utilizar esse tipo de resina é simplesmente pegar o pincel de vocês, aplicar uma gotinha desses modeladores de resina nas cerdas, remover o excesso e levar o pincel à restauração. E aí vocês vão conseguir esse objetivo de ter uma resina, um pincel deslizando na resina sem causar um prejuízo à restauração de vocês. A terceira dica que eu quero passar para vocês é de como dar vida longa ao pincel.
Então quem já trabalha com pincel sabe, com o tempo parece que as cerdas começam a endurecer, parece que essa resina vai impregnar tanto que polimeriza nas cerdas e aí o pincel fica inutilizável, ele fica endurecido e aí vocês só vão arranhar a resina se vocês utilizarem ele assim. Então a forma de vocês garantirem que isso não ocorra com o pincel de vocês é que a cada uso, quando vocês terminarem uma restauração, vocês coloquem um pouco de álcool em um pote d'ápia, por exemplo, e vocês mergulhem a ponta do pincel, as cerdas do pincel e higienizem as cerdas, agitando mesmo, dando um banho nas cerdas para remover toda a resina. Quando vocês viram que tá tudo removido, vocês vão secar essas cerdas e o pincel vai estar limpo. Além da limpeza das cerdas, para que essas não endureçam, existe a questão limpeza do pincel. E isso é bem importante, porque muito pouca gente faz a correta desinfecção do pincel depois do uso. Então, a primeira coisa, se vocês estão trabalhando com o pincel, o mínimo que vocês vão fazer é cobrir o cabo com um filme plástico e tentar trabalhar ao máximo de uma forma que vocês não toquem saliva e sangue. Até porque se vocês estão tocando saliva e sangue, vocês estão contaminando a resina de vocês e alguma coisa errada, muito errado está acontecendo com essa restauração. Mas se vocês estão trabalhando com o pincel, então cubram o cabo dele com o filme plástico, que assim, quando vocês terminarem o uso, vocês vão fazer a higienização do pincel de vocês com álcool 70, vão remover aquele filme plástico e ele não vai estar contaminado por saliva que ficou na luva ou sangue que tenha ficado na luva. Então isso é o mínimo que vocês devem fazer. Mas os pincéis são considerados itens semicríticos quanto à contaminação. Então a forma correta de fazer a higienização do pincel deveria ser a seguinte: depois que vocês limparem as cerdas do pincel de vocês, com álcool, que vocês removerem qualquer excesso de resina que tenha no cabo, vocês vão colocar o pincel de vocês em uma solução de desinfecção, uma solução que vai esterilizar, que vai remover qualquer bactéria que tenha nesse pincel, que pode ter entrado em contato com saliva e sangue. Existe uma solução chamada Glucosept, que é uma solução que me parece ser a mais apropriada, a que menos prejuízo vai trazer ao pincel de vocês. O pincel deve ficar mergulhado nessa solução por 30 minutos depois do uso entre cada paciente que vocês utilizarem. A doutora Paula do Dicas para Dentista tem um vídeo onde ela explica como fazer essa solução, porque vocês vão comprar uma quantidade e essa quantidade tem que ser diluída e tem um tempo de validade, ela explica direitinho nesse vídeo. Então, para eu não ficar aqui repetindo o que ela já falou, eu vou colocar o link do vídeo aqui na descrição e vocês podem ver lá como que vocês vão preparar essa solução para desinfectar o pincel de vocês. Tá? Então ele fica 30 minutos nessa solução, depois que sai dessa solução vocês fazem um enxágue dele com água, lavam ele para remover qualquer resquício dessa solução, coloquem para secar, de preferência inclinado com as cerdas para baixo, para que não acumule a água nessa região aqui e não acabe ocorrendo descolamento de cerda ou descolamento da ponta do pincel. E aí antes de guardar, vocês vão ter que lubrificar as cerdas, porque como elas foram muito agredidas, tanto pelo álcool quanto por essa solução, é importante que vocês mantenham elas lubrificadas, elas hidratadas. E para isso vocês podem usar um lubrificante à base d'água. No caso, o que eu recomendo é que vocês vão a qualquer farmácia e comprem um lubrificante íntimo, porque um lubrificante íntimo vai fazer essa função de uma forma efetiva. Vocês vão passar um pouco do lubrificante nas cerdas e guardem o pincel assim, com as cerdas protegidas com esse lubrificante. Na próxima vez que vocês forem utilizar o pincel, vocês vão pegar uma gaze com álcool, vão remover o lubrificante das cerdas e o pincel tá pronto para ser utilizado de novo. Então, pessoal, acho que sobre pincéis é isso. Juntando com o vídeo primeiro que eu fiz sobre a escolha dos pincéis, acho que vocês vão ter uma boa ideia de como escolher e como trabalhar com esses pincéis. Se ainda ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tanto aqui nos comentários como nas minhas redes sociais. Quem gostou do vídeo, dá um joinha e também faz a inscrição no meu canal. E me procurem lá no Instagram, que é Professora Dentista, e no Facebook, que é Professora Thaís Tomé. Espero vê-los em breve. Até o próximo vídeo.